Bom dia, turminha, amores da tia Sandra, como vocês estão? Vocês estão bem, né? Acredito que sim, a tia também está ótima. Turma, falando sobre a nossa redação, a tia Sandra tinha pedido que vocês fizessem um cartoon ou uma charge, né? Tia gostaria muito de parabenizar vocês, vocês se esforçaram, vocês tentaram produzir, né, uma coisa muito embora curta, né, que a charge ou cartoon é uma coisa assim bem bem rápida, né, vamos dizer assim, uma coisa bem objetiva, não tem tempo a perder. Então, vocês transmitiram a mensagem de vocês e é claro que ao passo que o tempo for passando vão ficando melhores, né? Porque também vocês, por ser provavelmente um dos primeiros trabalhos de vocês, não tem como exigir grandes coisas. Mas na possibilidade de vocês se esforçaram, a tia ficou muito contente. Ressaltando que dessa vez agora nós continuaremos ainda com história em quadrinhos, né? Porém, dessa vez não será um cartoon nem uma charge, será uma tirinha, tudo bem? Ai, tia, mas é difícil, é complicado. Tudo nessa vida, no começo, a maioria das coisas no começo são difíceis, são complicadas. Só para vocês terem uma ideia, o artista, quando ele se torna um artista, quando ele se torna famoso, alguma coisa assim, primeiramente é porque ele passou por muitos obstáculos em sua vida, tá? Ninguém chega lá no topo, já do primeiro é o topo. Quer dizer, algumas coisas podem acontecer muito raramente, muito dificilmente, mas no geral a pessoa vai se aprimorando, ela começa lá de baixo, é igual uma casa, né? Uma casa ninguém começa já formando o telhado, a pessoa começa formando o alicerce, tudo bem? Então, só ressaltando que no cartoon que vocês fizeram, né, no trabalho que vocês fizeram, os alunos não puseram um quadrinho, né? Então, a tia Sandra gostaria muito que vocês pusessem um quadrinho. E também gostaria que vocês pusessem o nome de vocês lá no cantinho. Vocês já observaram nas histórias em quadrinhos, cartoons, que geralmente tem o nome do artista? Sim, né? Se não observaram, a partir de agora vocês vão fazer isso, tá? Lembrando, gente, que tudo precisa de um planejamento, tá certo? Então vocês vão pensar que historinha vocês vão fazer, quantos balões vai ter dentro de cada quadrinho, tá? A ideia é que vocês façam assim e não assim, tá certo? Façam assim na horizontal. Aí vocês vão tentar pegar a folha de vocês, dividir em 3 quadrinhos e vocês têm que pensar qual é o personagem. Pode ser, gente, o personagem, ele pode ser qualquer personagem. Ele pode ser uma representando uma pessoa, né, vamos dizer assim, ou ele pode ser também um ser inanimado. Vocês se lembram do que a tia Sandra falou sobre seres inanimados? Pode ser a prosopopeia, a personificação, né? Porque pode ser uma árvore conversando com a outra, pode ser um animal conversando com outro, um carro conversando com outro. Então a pessoa tem dificuldade para desenhar um carrinho ou desenhar um rosto, desenhar o corpo. Não tem problema, gente. Desenha um animal, desenha um carro, desenha um ovo conversando com o outro, um pintinho conversando com o outro, tá? O importante é fazer e usar a criatividade, cada um dando o seu melhor. Já no caso da tirinha, vocês vão dividir em 3 quadrinhos, ressaltando que os quadrinhos eles não têm a obrigatoriedade de ser do mesmo tamanho, tá? Um pode ser maior, um pode ser menor. O aluno, querendo, ele pode fazer um fundo, mas caso vocês estejam com medo, porque normalmente é uma sequência, né? Dependendo, né, do caso, para ficar mais fácil, o mesmo fundo que tiver no primeiro quadrinho vai ser o do segundo, vai ser o do terceiro, dependendo do caso. Mas para facilitar para vocês, caso vocês estejam se sentindo inseguros, por ser um dos primeiros trabalhos que vocês farão dessa forma, vocês podem fazer só os personagens, né? Agora, para dar vida, vocês podem pintar o fundo, tá certo? Tipo, vocês desenharam aí um carro e outro carro, uma árvore, um carro, uma árvore conversando, pinta o fundo para não ficar uma coisa assim tão vaga.
caso vocês queiram. Aí depois, com o passar do tempo, vocês vão entendendo por que que em alguns cartoons, algumas tirinhas, um fundo tem o fundo, né? Tem a imagem, tem a paisagem lá do fundo, tem aquele cenário, e tem alguns que é totalmente preto. Na mesma história, o fundo é totalmente preto ou o fundo é totalmente branco. Depois, com o tempo, vocês vão entendendo isso aí, tudo bem? Por agora, para não complicar vocês, para vocês não ficarem muito ansiosos, tá? Uma das coisas que a tia quer, título, tá? Os personagens, só referindo para vocês que pode ser uma linguagem verbal ou não verbal, tá certo? Lembrem-se disso aí, que aconteceu no decorrer das nossas aulas. E lembrem-se também, turminha, que os personagens, eles mostram reações, né? Expressões de acordo com aquilo que está se passando na história, né? Então, dependendo do caso, ele pode chorar, ele pode rir, ele pode ficar nervoso, ele pode ter sono, ele pode ficar irritado, né? Ele pode dar uma risada, ou ele pode dar um grito. Sempre lembrando que, no caso do uso dos balões, os balões têm que estar de acordo com a emoção. Se ele estiver gritando, é aquele balãozinho estrelado. Se ele estiver pensando, né? Começa com aquelas bolinhas aí, né? Se ele estiver dormindo, não precisa nem necessariamente ter o balão. Se ele estiver dormindo, vocês podem colocar só assim, Z, 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 tudo bem? Então, fica aí umas dicas, eu acredito que são as dicas mais importantes. Ressaltando também que, dependendo do caso, vocês podem colocar uma faixa. Vamos supor, talvez dependendo do contexto, ao invés do personagem estar falando ou dos personagens estarem falando, pode ser que tenha uma faixa, tipo o narrador explicando o que está acontecendo. Só não colocar essa faixa nos 3 quadrinhos. Um já é suficiente, tudo bem? Para não dar aquela ideia de pobreza de trabalho, aquela pobreza de conteúdo. Tudo bem? Estamos entendidos? E colorir, né? E evitar, assim, passar fora do quadrinho, tá certo? E depois, uma coisa que vocês não podem se esquecer é dos pontos. Pontos se ele está fazendo uma pergunta, tem que ter interrogação. Se ele está nervoso, alterado, tem que ter exclamação. Tá certo? E sempre lembrando, pessoas, palavrinhas acentuadas tem que ter acento, né? Porque imagina vocês escreverem república e ficar república. Lembrando também que os personagens, eles podem ter a fala própria. Só que por agora, nesse momento, a tia Sandra não quer que vocês trabalhem com variação linguística, tipo uma pessoa que é lá do interior, que é lá da roça, né, que fala assim, problema, ou que fala assim, nós vai, nós quer. Não, a tia quer que vocês usem a língua normal, pelo menos por agora, tudo bem? São essas dicas, tá? Coloquem os quadrinhos, coloquem os nomes, o nome de vocês lá no cantinho, que vocês serão os autores da história, e coloquem título. E fora isso, nós vamos trabalhando mais aí, e nós vamos nos adequando, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula.